Basicamente, nós vivemos uma situação no qual a crise do padrão de acumulação capitalista foi aprofundando a contradição estrutural entre democracia e capitalismo. A recuperação da acumulação capitalista passou a depender, especialmente depois de 2008 e 2009, com a grande crise do sistema financeiro e do sistema creditício, essa recuperação do padrão da acumulação capitalista passou a depender de medidas brutais de redução de salários e direitos para recompor a taxa de lucro do sistema. E essas medidas, que incluem desde reduções nominais de salários, precarização de direitos, até privatizações em escala selvagem, redução dos serviços públicos para poder haver redução de impostos. Esse conjunto de medidas, evidentemente, entrou em conflito com as formas democrático-burguesas clássicas de organização do Estado. Nós conhecemos muito bem no Brasil o que isso significa. Independência do Banco Central, agências com mandato próprio e decisão sobre as suas áreas econômicas, um conjunto de medidas que reduzisse ao máximo possível os instrumentos de soberania popular. Até mesmo aqueles instrumentos débeis, restritos da própria democracia liberal. E nós temos assistido isso no mundo inteiro. Ou seja, nós temos que ser capazes de ter um projeto civilizacional contraposto à democracia liberal que possa enfrentar a extrema-direita no terreno da disputa da pulsão destrutiva provocada pela crise. Segundo, nós temos que ter uma estratégia. E eu considero que, especialmente no caso brasileiro, o centro dessa estratégia está em nós propormos um caminho de reorganização do Estado brasileiro a serviço das classes trabalhadoras. E esse caminho passa, na minha opinião, pela convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Ela hoje ocupa um lugar fundamental para que nós apontemos o caminho pelo qual nós imaginemos a acumulação de forças para que a classe trabalhadora possa lutar por hegemonia no Estado e na sociedade brasileiros e construir um novo sistema político que permita a transição para um novo tipo de sociedade. Eu acredito que o principal debate hoje é um debate na vanguarda. Debates como o que a gente está fazendo aqui. Debates como esses espalhados pelas organizações, pelos sindicatos, pelos movimentos populares e, essencialmente, nos partidos de esquerda, e particularmente no principal partido de esquerda, que é o PT. E aí, como sindicalista, não podia deixar de falar da importância desse debate no quesito dos direitos. E quando a gente se depara a luta do PL 1904 aí no último mês, vocês viram enxurradas de cartazes, inclusive os nossos, do Diálogo Ação Petista, com esse Congresso não dá. Porque justamente esse Congresso, que é o mais reacionário da nossa história, coloca essas pautas, né, que são de retroceder aos nossos direitos. O aborto, gente, o direito ao aborto legal, que é o que a gente tem hoje aqui no país, ele é o mínimo de dignidade humana às mulheres, né? Ele garante apenas que a gente faça o procedimento quando tem caso de violência e estupro. Quando o bebê é incompatível com a vida ou quando a mulher não vai sobreviver àquela gestação. E mesmo assim, em 2024, a gente vê um Congresso que passa um PL desse numa urgência. Foram 23 segundos em que aprovaram a urgência desse projeto de lei no Congresso Nacional. Essa nossa Constituição, desde 88, gente, já teve 140 emendas. Recentemente estivemos lá em Brasília, na marcha pela revogação dessas reformas, pela revogação da lei da terceirização irrestrita. Não é só o Congresso, que é uma instituição que vem aí agindo contra o povo brasileiro, o STF também. Nesses dois quesitos, a lei da terceirização irrestrita foi liberada pelo STF em 2015. O Lula tem uma extrema importância em não só puxar esse debate, mas como ser um dos protagonistas, que os militares continuavam intocáveis, que eram a primeira classe em 88, assim eles permanecem. Discutir democracia,
nova constituinte, direitos, para mim, é necessariamente discutir a população negra, que, infelizmente, não é uma parte da sociedade que pode dizer que nesse país viveu um ambiente democrático, que a lei de aplicação de estudos de cultura africana e afro-brasileira nas escolas de nível básico até nível superior, e a gente ainda hoje briga para que essa legislação seja implementada no Brasil, um país que nunca aplicou efetivamente uma lei de execuções penais e que, ao longo dos últimos 40 anos, no mínimo, só endurece suas legislações penais com populismo penal, né? Então, a gente cada vez mais endurece os mecanismos de repressão, os mecanismos que podem conduzir as pessoas às prisões ou às mortes. Quando você vai analisar as condições daquelas famílias que vivem na Baixada Santista, que foram impactadas pela Operação Escudo, pela Operação Verão, nas maiores favelas de palafita do Brasil, nas maiores, talvez do planeta também, nos bairros mais violados do ponto de vista da ausência de políticas públicas, né? Onde não se chega a uma quadra de lazer, uma quadra poliesportiva, um espaço de lazer, não tem uma praça, córrego a céu aberto, as pessoas morando no mangue, né? As pessoas dormindo e acordando cheirando merda, as pessoas sendo agredidas pelo aparato policial do Estado e sendo jogadas para terminar de morrer dentro do mangue, sob tortura. É disso que a gente está falando quando a gente quer discutir democracia e quer discutir uma nova constituinte. Nós queremos discutir uma constituinte que perceba que a sociedade está muito além da Vila Madalena, que a sociedade está muito além de Higienópolis, de Moema e da Vila Nova Conceição, ou do Anália Franco. Pensando sob essa perspectiva, é importante também a gente trazer aqui para o debate a história de formação das nossas polícias, por exemplo, né? Nós temos uma polícia que ela é formada a partir de um decreto de 69, portanto, um decreto da ditadura. O decreto 667/69, que ainda hoje é base de formação para as nossas polícias nos estados, esse decreto ele traz no seu caput uma referência objetiva ao ato institucional número 5, que é um ato da ditadura militar. Então, que polícia a gente quer quando a gente tem uma polícia formada a partir dessa base legal? Quem vocês se lembram que foi preso e, inclusive, antes dele chegar na masmorra que o colocaram, já havia milhares de pessoas lá na porta, e essas pessoas permaneceram por cerca de 584 dias, salvo engano. Quem? Portanto, a responsabilidade e o poder de influência do Lula, ele é total sobre esse tema. Contudo, não é só dele. Também nós temos que entender que o Lula tem 80 e alguns anos, se eu não me engano, né? E a gente precisa começar a construir isso, porque senão, se o Lula, você não conseguir mais estabelecer esse debate, acabou a ideia da Constituinte? Então, a gente precisa também construir novas lideranças que possam discutir e abordar esse tema com toda essa capacidade que ele tem. Né? Quais instrumentos ampliariam aqui o nosso debate de hoje? A gente precisa tomar coragem e começar a fazer aula pública. Você vai nas praças hoje lá, perto de onde a Lili mora, tem bastante jovens lá. A gente está acostumado em conversar quando tiver, sei lá, 300 pessoas. Vamos conversar com 2, com 3. Se essas 2, 3 que a gente conseguir conversar, elas podem ser potencializadoras desse debate importante. A questão da rede social. Então, a gente precisa criar mecanismos que dialoguem rapidamente e vai despertar apoio. Então, precisa criar alternativas também de mensagens rápidas que vai despertar outros gatilhos. Então, são meios que a gente precisa retomar. É claro que uma constituinte daria melhores condições para outras bandeiras de décadas, como a descriminalização do aborto, tanto quanto a reforma agrária, e o reconhecimento da maioria negra do país, que não vai ser de favor.
e construir uma outra justiça e outra polícia. A questão aí é como, né? Então, eu não tenho a chave, só quero acrescentar uma dúvida. No caso de um plebiscito oficial, né? O STF avaliza ou ele se porta aí então como guardião da Constituição? Nós temos que fazer o que os franceses estão fazendo. Eles cansaram de se unir com a esquerda, com a direita, e o fascismo, a extrema-direita, ganhando espaço. Cansaram. Tanto que nessa coalizão última agora, é a direita que é convidada a sustentar a esquerda para fazer barragem ao fascismo. A extrema-direita. Isso porque amadureceu, dentro da esquerda, uma ideia de que é preciso uma ruptura. A palavra é essa. Não se assustem. Rupturas são necessárias. Se você quer fazer uma nova ordem pública, você tem que romper com a atual ordem pública.